Boa tarde, mulheres edificantes! Seja bem-vinda nessa terça-feira para o nosso chafé, o nosso momento de comunhão, que o nosso foco aqui é formar um exército de mulheres edificantes, tá bom? Então sempre é um prazer ter você aqui. Eu abro a minha mesa, a minha casa, para que a gente possa compartilhar de diversos temas cada semana. Então é um prazer você estar aqui. Se você é nova, eu te peço para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para compartilhar, porque ajuda muito o algoritmo a entregar a outras pessoas. Se você já segue, já acompanha o Chafé, você já sabe que eu falo isso aqui sempre. Então já curte, já compartilha e já manda para todo mundo, tá bom? Quem lembra ontem, se você não assistiu, volta lá e assiste. Falamos sobre uma prática no qual serve para alinhar o nosso coração para a gente receber uma direção do céu, que é o que? O jejum. Porque nós estamos essa semana falando sobre as direções divinas. E muitas vezes a gente não recebe uma direção divina porque a gente está ali no tumulto, na correria do nosso dia a dia, semana agitada, dia agitado, e a gente acaba realmente não tendo esse alinhamento interno. Então o jejum ele é uma prática para que nós sejamos alinhados internamente, para ter essa conexão com Deus e receber os sinais de Deus, receber com um formato mais audível, digamos assim. E ontem nós falamos de Esther, que Esther é um exemplo. Esther, ela jejuou, ela convidou o povo judeu, que eles estavam todos em risco para morrer, convidou todos eles para jejuar por ela, para interceder por ela, para que ela pudesse se apresentar ali no rei. O rei, ele tinha uma ordem que a rainha só podia chegar se ele convidasse, então ele não tinha convidado Esther ali. Então Esther, ela jejuou antes de tomar essa ação, porque ali ela poderia morrer naquele momento. Então ela jejuou para ter uma direção para ela agir. Então muitas vezes a gente precisa o quê? Ter essa ação, ter esse alinhamento com Deus para ter uma direção dele para tomar uma ação, certo? Então hoje nós vamos falar sobre um sinal que Deus ele usa para nos comunicar e que muitas vezes passa despercebido na sua vida. Então eu quero que você fique comigo até o final para que você realmente comece a se atentar aos detalhes daquilo que Deus tem para falar com você, comigo e com todas nós, tá bom? Eu quero ler com vocês Daniel 4, verso 27, onde diz: Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados e pratique a justiça. Renuncie às suas maldades e tenha compaixão dos pobres. Talvez assim a sua prosperidade continue. E quero contar um pouquinho da história, porque Nabucodonosor, no capítulo 4, ele tem um sonho. Ele tem um sonho com uma árvore, que essa árvore é cortada, fica só os troncos ali com correntes e tudo. E ele fica muito atormentado com esse sonho. Então ele foi o quê? Ele foi em videntes, astrólogos, mas ninguém conseguia discernir, ninguém conseguia revelar aquele sonho dele. Mas Daniel foi enviado do Senhor para revelar, para interpretar esse sonho. Então a interpretação de um sonho é um dom, certo? Então, a partir do momento que Deus, ele mandou esse sonho para Nabucodonosor, permitiu ter esse sonho, que por mais que foi assombroso para ele, o Senhor estava mandando um aviso para ele. Um aviso de o quê? Mude o seu comportamento, senão você vai ter uma queda. Então, ali já era o quê? Uma direção de Deus. E muitas vezes o Senhor, ele nos alerta, ele nos avisa através dos sonhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os sonhos hoje. O que o Senhor tem talvez te mostrado em algumas noites que você não tem parado para ouvir. Talvez muitas vezes você pense assim: nossa, os meus sonhos eles são estranhos. Os meus sonhos eles não têm nexo. Mas o Senhor ele está realmente mandando uma direção para você. E por que eu falo disso? Eu falo com propriedade de uma criança que começou a sonhar aos 9 anos de idade. E por longos anos da minha vida eu sempre questionava. Eu falava assim: Senhor, os meus sonhos são muito estranhos. E até que uma vez, em 2022, eu nunca vou esquecer essa data, em junho de 2022, uma mulher que ela não me conhecia. E eu estava questionando muito para Deus, porque eu já tinha voltado, eu já estava convertida, né? Já tinha voltado para os caminhos do Senhor. E eu me questionava muito sobre isso. E eu falei: Senhor, mas eu tô tendo muitos sonhos estranhos. Por quê? Sabe? Tipo, isso tá me incomodando.
E aí, essa mulher, ela não sabia nada da minha vida, ela me conheceu naquele dia, era um aniversário que eu estava, e ela começou a falar em línguas, e ela virou pra mim e falou assim, Deus nesse momento está te dando uma direção para que você ore, para que você tenha discernimento dos seus sonhos, porque Ele fala com você através dos sonhos. Aí eu pensei assim, não, tipo, é coisa da minha cabeça, né? Aí ela virou e falou assim, porque o Senhor diz que você questiona os seus sonhos, você acha que os seus sonhos são estranhos, mas não, Ele está tentando te alertar por diversas formas através dos sonhos e você não está entendendo. Então comece a buscar nele porque Ele fala com você através dos sonhos. E ali eu senti uma responsabilidade muito grande. O que eu fiz? A partir daquele momento, desde 2022 para cá, dessa data, eu comecei a anotar todos os meus sonhos. Então eu comecei a anotar todos os meus sonhos. Para quê? Para que eu realmente pudesse ver, orar em prol daquele sonho e ter uma direção, porque muitas coisas na minha vida, sim, muitas coisas aconteceram exatamente como o sonho me mostrou, outras em oração foi quebrado em nome de Jesus. Então muitas mudanças da minha vida veio através do sonho. Então aqui Nabucodonosor, ele tinha um comportamento que tinha que ser mudado, certo? Então aqui vamos aprender 3 coisas. Deus avisa antes de permitir consequências. Ou seja, Deus, ele revelou o sonho, Daniel explicou o sonho e o rei recebeu um alerta claro, tipo assim, claríssimo. Segundo, direção também pode vir como correção. Deus às vezes fala, mude o comportamento, abandone o orgulho, ajuste o caminho. Porque muitas vezes o nosso coração, o nosso ego, a nossa arrogância, ela quer seguir um caminho. Então, o Senhor, Ele nos ama a ponto de nos avisar, Ele nos ama a ponto de falar assim, filha, mude isso porque eu preciso que você mude esse comportamento, senão vai vir a consequência. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu sofri essa consequência porque eu fiz determinada coisa. Correto, toda ação tem uma reação, mas muita consequência pode ser evitada se você quebrar o seu orgulho. Claro que assim, eu não vou falar que nunca você vai colher algo. Não, muito pelo contrário. A lei da semeadura e da colheita é muito clara. Mas eu vejo assim que o impacto, sabe? Toda aquela destruição, você tem como impedir na sua vida. Você tem como sim viver uma vida correta. Você tem como viver uma vida de paz, uma vida tranquila, corrigida nos caminhos do Senhor. Então muitas coisas vão vir sim para que você colha, né, consequências das escolhas erradas, mas muitas vezes o Senhor vai te direcionar para que você não precise passar por certos caminhos, tá? E terceiro, ignorar avisos traz consequências. Nabucodonosor, ele recebeu um aviso, mas ele demorou para mudar. Quando não ouvimos a direção, as consequências chegam. E, gente, obedecer a Deus atrasado é desobediência. Porque quando o Senhor fala assim, faça isso, filha, é na hora que o Senhor falou. Não é daqui 10 minutos ou daqui 1 mês. Porque quando o Senhor fala é agora, é já. E principalmente quando você tem sonhos com o relógio atrasado. Eu falo porque eu tive muitos. Quando eu estava postergando certas decisões, certas mudanças, certos hábitos, tudo. E eu comecei a sonhar com muitos relógios atrasados. E ali o Senhor me incomodou muito, porque era muito nítido que eu estava assim atrasada para fazer algo que Ele já tinha mandado, uma direção dele, algo que eu não estava me atentando e eu estava desobedecendo. Então o Senhor, Ele tem uma forma de falar assim. Procure Ele e fala assim, Senhor, esse sonho que o Senhor me deu me incomodou, mas me mostra o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que acertar, o que eu tenho que fazer. Fala com Ele que você está disposta a obedecer, porque o Senhor, quando Ele quer que a gente deixe um orgulho, um ego, tem que começar pela oração e quebrantamento, tem que começar pelo reconhecimento de dependência dEle, começar e falar assim, Senhor, eu dependo de uma mudança e tem que ser proveniente de Ti, porque a minha carne, ela é uma carne dura, uma carne pecadora. Então a partir do momento que você reconhece isso de coração assim, o Senhor, Ele vai começar a transformar, Ele vai começar a te dar direções magníficas, e uma das direções que Ele vai te dar é através dos sonhos. Então se atente aos seus sonhos, porque é uma forma que Deus fala com você, tá bom?
Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje de terça-feira. Ontem nós falamos de jejum. E nós entramos em jejum juntas, lembra? Quem escolheu o tipo de jejum? Volte lá, se você não entrou, volte, assista, escolha, que a gente vai ter um jejum até sexta-feira, tá bom? Eu conto com vocês, espero vocês. Ontem falamos de jejum, hoje falamos sobre sonhos e amanhã tem mais conteúdo. Então eu espero vocês pra gente continuar nessa série maravilhosa. Grande beijo!